No ano passado, 3 químicos foram agraciados com o prêmio Nobel. Fala, $1 milhão. O que eles fizeram para a melhoria da química? Sintetizaram uma molécula que tem 4 estruturas que podem girar um pouquinho. Ela gira lembrando uma roda de carro. O pessoal da ciência logo falou: parabéns para vocês. Vocês conseguiram girar uma molécula lembrando um carro. Então nós vamos batizar essa molécula de um nanocarro, porque nunca foi feita uma estrutura que conseguisse girar através de uma síntese em laboratório. Estou falando do prêmio de 2016 de Química, prêmio Nobel. Nós vamos ver agora como que acontece o sistema de produção de ATP. A produção de energia dentro de uma célula é muito mais complexa do que a formação de um nanocarro. A gente fica maravilhado quando vai em Itaipu. Alguém já foi? Itaipu é Foz do Iguaçu? E vê aqueles sistemas de turbina e água passando lá por dentro, produzindo energia para o mundo inteiro. Mas esse processo também acontece no interior, chamado das mitocôndrias. Isso, olha que lindo. Então tem um sistema que gira, vai passando aqui para nós. O que está em amarelo são chamados hidrogênio. O hidrogênio vai passando e vai deixando essa estrutura cantando e rodando. Ela canta e roda, ó, ritmo de festa. Vai cantando e rodando. Ó, então o hidrogênio passa por uma via, como se fosse um ingresso de carrossel. Entra por aqui, sai aqui por trás. O hidrogênio sai aqui por trás e permite que essa estrutura fique girando durante toda a sua vida. Mas não é uma só, não. São milhares dentro de uma organela. Nós somos formados por 100 bilhões delas. Essa estrutura então permite que a proteína aqui dentro funcione igual um taco de golfe. Então ela fica girando e daqui a pouco você vai ver a formação do famoso ATP. Talvez alguns só ouviram falar, ATP é importante, energia e tal, mas isso só acontece por conta de um sistema que gira, que perturba a organização dessas pétalas proteicas que estão aqui em volta, e o ATP então passa a ser formado. Você fala, gente, isso aqui é muito complexo. Sim. É a complexidade irredutível. Pergunta: se eu tirasse só um pedaço dessa estrutura, haveria chance de produção de ATP? Não. Ou tem tudo encaixadinho, ou não tem nada. É igual um rapaz da mecânica falar assim: não, é tranquilo, a gente tira aqui a vela do carro e ele pode funcionar. Chega um absurdo, pode voltar lá para a apresentação, querido. Obrigado, a imagem já está boa. Chega um absurdo de falar assim: Tiago, mas tem uma coisa, essa pecinha, ela também está presente nas bactérias. Está presente nas bactérias. Eu que voltei, tá? Tá tranquilo. Mas não quer dizer que a pecinha que está na bactéria, porque está na minha, eu vim dela. Há um mês atrás, o Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, perdeu uma corrida por uma bobagem. A vela do carro dele estava gasta. Quanto custa uma vela para o carro da Ferrari? R$160 a vela. Com vontade de falar assim: eu pago. Alonso, volta a correr. A mesma vela que usa no carro dele, usa no meu. Agora, meu carro eu posso deixar milhões de anos parado na garagem. Nunca vai virar uma Ferrari. Vocês estão entendendo? O mesmo elemento químico que está presente no seu carro não quer dizer que nossos carros vão ser iguais. Então, isso é uma outra teoria muito frágil para dizer que nós temos ancestralidade em comum. Deixa eu piorar um pouco mais isso, para você entender o que é a glória de Deus de uma forma molecular. Nós vamos pegar agora uma célula e vamos ampliá-la. Vamos viajar antes dela aí. Vamos embora. Isso aqui é só a membrana celular. Só a membrana. E aí, às vezes, quando um hormônio vem aqui e bate numa proteína dessa chamada receptor, acontece uma transdução do sinal. E aí ela se organiza todinha. Olha aqui dentro. Tudo dentro de uma célula, pessoal. Uma só. Olha agora as quinesinas que eu falei e as organelas passeando só dentro desses trilhos. E agora nós vamos entrar na mitocôndria, aquela fonte de produção de ATP. Vamos entrar, segurei. E agora é.
E aqui agora a gente tem as membranas celulares, membranas, e aí eu te mostro de novo aquele sistema de turbina que funciona rodando para produzir ATP. Eu gosto desse vídeo para você ver que não é uma só, são milhares dentro de uma mitocôndria só. E em cada célula nós temos em torno de 300 mitocôndrias. Então, o tempo todo fica aqui, ó, girando. E aí, se faltar oxigênio. Porque se faltou oxigênio, essas bombas param em questão de segundos. Então é por isso que você respira 18 a 22 vezes por minuto. Pegando o oxigênio da onde? Do ar. Para permitir que a turbina gire durante toda a sua vida. Sabe quando isso foi descoberto? Em 1978, quando vocês casaram. Ou seja, eu tinha nascido, tinha acabado de descobrir que o sistema de produção de energia é dessa forma. Agora, quando eu pego o Salmo 150, que fala tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, dá vontade de falar assim: Deus, revela isso aqui para mim. Eu falo assim, queridos, lá na frente vocês vão entender a complexidade do que eu formei. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso do combustível. E quem deu fui eu. Portanto, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Alguém entendeu o que é isso? Alguém que é de Pernambuco? Recife? Alguém? Hã? Uma vez, você é de Recife mesmo? Uma vez uma professora chegou lá toda empolgada de Recife. Falou assim: gente, vamos tomar café aqui comigo? Eu falei: bora. Começou a partir. Eu falei: oba, rocambole. Ela olhou para mim: isso não é rocambole, isso é bolo de rolo. Eu falei: o que é bolo de rolo? E bolo de rolo, né? Ele é todo compactadinho, tem que ser feito, né? E aí dentro ali faz doce de leite, goiabada. Isso aqui não lembra um bolo de rolo? Lembra, mas isso simplesmente é apenas um pedaço de uma artéria de um rato. Que nós tiramos foto há 2 meses atrás, numa pesquisa que fazíamos lá em Vitória. A foto nossa. Observa a complexidade de uma artéria de um rato. Você olha esse visor e fala: gente, o que é? Não peguei de outro não, tá? É rato de laboratório. Mas a estrutura é a mesma. Veja, tem parte interna, parte externa, tem camadas aqui de músculo, tudo isso por milhares de células. Quem organizou isso? Deus nunca fez um milagre para convencer um ateu, porque suas obras comuns já se mostram provas suficientes. Isso foi dito por Paulo. O livro de Romanos diz: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E o pior, ainda não é agradecido. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O que já vemos e ouvimos é o suficiente para dizer: me rendo aos seus pés, a grandeza é tua, a glória é tua, eu apenas desfruto das obras das tuas mãos. Por isso toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler junto o que diz em Colossenses? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo. Até a inclinação da terra, ela é um pouquinho voltada assim, para poder ajudar no movimento das marés e para não deixar a terra ser tão quente num ponto e tão fria do outro. Seria um caos. Inclinação, gravidade, o tempo, 24 horas rodando em volta dela mesma. A lua, tem gente que fala: gente, a lua é só para quê? Só para fazer poesia um para o outro. Não, querido, a lua determina a força das marés. Se a lua fosse alguns metros para frente, nós teríamos problemas de
tsunamis e ondas cobririam os nossos prédios e depois ia ficar seco o dia inteiro. A distância da Lua para a Terra é perfeita para que haja um movimento tênue das marés. E a gente vai vendo imagens como essa. Eu lembro de uma canção que diz: como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com tuas mãos. Como duvidar de um Deus que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar. Como duvidar? Como é que eu posso duvidar desse Deus? Alguém conhece Petrópolis? Rio. Lá está este computador em Petrópolis. O nome desse computador se chama Santos Dumont, em homenagem a Santos Dumont, que morou ali tanto tempo, construiu uma casa muito doidinha ali, né? Tem um chuveiro, game e tal. Mas este computador é chamado o computador mais potente da América Latina. Ele teve que ser desligado, porque o Rio de Janeiro, na quebradeira que se encontra desde a época das Olimpíadas, não dão conta de pagar a luz que este computador gasta. Quanto de luz por mês? 500 mil reais de energia. 500 mil reais de energia. Isso tudo Agora uma coisa: nós temos um cérebro humano que pesa em torno de 1,5 kg, 2 kg, que fica mantido a 37 graus. E agora, enquanto você está aprendendo, ele está controlando sua respiração, sua pressão arterial, produção hormonal, trato gastrointestinal, equilíbrio, visão. Tem coisa que você nem sabe que está controlando. Igual agora, você fica: ai meu Deus, aumenta a frequência cardíaca. Não, abaixa. Não, respira mais. Diafragma, agora baixa para poder. Não. Você, você não é nem entrega, você não tem controle sobre ele. Olha que interessante. Então, quando a gente canta: toma o meu coração e toma minha alma, eu vivo só para ti. O coração já tem um domínio que é cerebral, mas isso é plano de Deus. O cérebro humano é muito mais inteligente do que esse computador Santos Dumont. Só tem uma diferença: para consumir energia, ele gasta 500 mil reais. E o cérebro gasta por dia o equivalente a 120 gramas de glicose. Ou seja, o cérebro funciona como uma mariola. São 100 bilhões de neurônios. Se a gente transmitir as informações que tem nos neurônios em bits, nós teríamos que deixar televisores ligados durante 300 anos de uma forma ininterrupta para captar a informação que existe nos nossos cérebros. 300 anos de TV ligada, sem desligar. E o olho humano? Cadê o pastor Zid? Eita glórias! Meu pastor, foi visto qual é a resolução do olho humano. A gente fica encantado com as nossas câmeras no celular. Você já teve a curiosidade de saber qual é a resolução em megapixels do seu celular? Chega em torno aí, jovens, de quanto? 16, 18, 20 megapixels, não é isso? O olho humano foi visto que a resolução dele é de 576 megapixels cada um. A gente se surpreende com o que esse olho faz. Interessante que um cirurgião, oftalmologista, na hora que vai fazer uma simples substituição da lente intraocular, algumas frases ele fala: olha, volte daqui 3 dias para eu ver como está. Daqui a pouco a córnea cicatriza. Mas é tudo baseado em quê? Em coisa que ele não fez. Porque o que ele fez foi incisão.
O que ele fez foi a troca. Mas o processo de cicatrização, fala para mim. Conta para mim em detalhes como que a córnea fechou. Porque às vezes no máximo ele faz a intervenção na sutura, tira a sutura. Mas o processo nós não entendemos. E mesmo assim não deixa de ser mau médico por isso. Mas ele depende de uma obra que não está nas suas mãos. Ele apenas acompanha o curso, mas ele não determina cada etapa. Assim é na vida de um engenheiro, de um professor de direito, de um mecânico. Tem coisas que a gente não domina. Por isso que Tiago diz, livro de Tiago, tudo que fizerdes, diz, se Deus quiser. Também se Ele não quiser, Ele é Deus. Porque o processo é dele. Aí vem um grande paradoxo. A gente parte agora esse assunto para ir para o texto final dessa manhã. E aí esta imagem é o que é projetada dos alunos do ensino médio e da graduação em várias áreas. Se mostra assim, e às vezes uma visão simplista. O professor baixa o óculos. Atenção dos alunos, hoje nós vamos aprender algo simples, a origem da vida. Ao longo então de milhões de anos, 4 moléculas chamadas água, hidrogênio, amônia e metano se misturaram em meio a uma sopa quente. Ele fala às vezes como se ele estivesse ali assistindo tudo. E ao longo desses milhões de anos, com essa sopa, algumas outras espécies, como aminoácidos, foram formados. Mais um pouquinho, os aminoácidos formaram proteínas. E a partir das proteínas se formaram as células. É engraçado que quem fala esse assunto nas aulas não é o professor de química, é o professor de biologia. Sabe por quê? Primeiro, o químico não tem explicação como é que se forma a vida. O químico também teria um espeto na garganta para dizer o problema químico que acontece. Quando se mistura amônia com metano, se forma uma outra substância em meio quente, que é o cianeto. E o cianeto é tóxico, meus amados. Isso foi descrito, inclusive, em 1782, por um químico chamado Schiele, que sintetizou o cianeto com a mesma mistura. O cianeto foi capaz de matar milhões de judeus na Europa. Você já assistiu a lista de Schindler? O menino do pijama listrado? Se você sabe daquela história trágica da Boate Kiss, em Santa Maria, onde 250 jovens morreram inalando o quê? Cianeto. Você que é do interior já ouviu falar sobre mandioca brava? Essa a gente não dá nem para pouco, Tiago, porque pouco se comer mandioca brava, a gente faz farinha. Quem faz farinha, bota para esquentar lá a mandioca e coloca fora, não fica do lado dela, inalando a fumaça, porque tem cianeto. Ou seja, o cianeto é altamente tóxico. Ou seja, o cianeto é inviável em qualquer forma de vida. Já temos um problema grave aqui. Segundo problema, quando nós formamos aminoácidos, vou usar aqui um exemplo. Quando nós usamos aminoácidos, vamos considerar cada estrutura dessa aqui seria um aminoácido. Então esse aqui é um chamado glicina, o próximo alanina, o próximo prolina. E nós vamos ter que nos juntar aqui para formar uma palavra que seria proteína. Imagina cada letra um aminoácido. Beleza? Então Tiago, T-H-I-A-G-O, certo? Cada uma tem que ser formada nessa ordem. Não pode ser um O no início, tem que ser dessa forma. E a palavra Tiago tem que ter um formato estrutural. Tem que ter uma imagem. É como fazer um rocambole. O rocambole no final tem que ter aquela forma que não pode parecer bolo de ouro, tem que ser cara de rocambole. O lance é que para formar uma proteína dessa, não se faz apenas juntando as letrinhas para formar uma nova palavra. A produção de proteínas é muito mais complexa do que isso. Deixa eu mostrar isso através dessa imagem. Alguém tem ideia do que é isso aí? Chuta, vai, pode chutar.
está em vermelho é DNA. Vermelho é DNA. E dentro desse DNA tem uma estrutura de proteína. Então o DNA fica todo enovelado ali dentro. Nós vamos contar agora a história de como se produz uma proteína. Veja a complexidade da história. Então, para fazer DNA, para fazer proteína, vamos botar uma receita aí. Preciso primeiro de quê? De DNA. E tem também que ter proteína. E essa proteína agora vai fazer uma cópia de uma parte do DNA. Existe uma outra enzima, que é bem fofoqueira, e ela passa lendo o código do DNA. E ela vai lendo e fala assim: gente, eu estou vendo aqui, adenina, timina, citosina, guanina, A, T, C, G, A, T, C, G. E aí, ao mesmo tempo que ela lê, ela vai produzindo uma outra fita. Essa fita se chama RNA. Então eu preciso de outra coisa. Bota aí na lista. DNA, segunda, RNA. RNA é o que está aí em amarelo, se fazendo essa fita aí. Essa fita fica bem longa. Essa fita passa a ser uma informação como se fosse uma carta endereçada a outra parte da célula, que se chama citoplasma. Uma célula tem núcleo e uma célula tem citoplasma. Então o RNA vai em direção ao citoplasma. Vamos ver essa parte acontecer agora? Essa fita amarela vai se dirigir para o citoplasma. Tiago, isso não acaba não? Depende do tamanho do gene. Tem gene que é grande, tem gene que é pequeno. E isso, se você está cansado, assim, nossa, é muito complexo, né? Isso é só de uma proteína. Só de uma. Beleza. Aí a fita foi. Vem pra cá, tem fita. Vem, você veio da caravana de onde? Eu vim do núcleo. Beleza, então vem pra cá. Ela vai chegando, vem. E agora vai passar por uma organela. Uma organela chamada ribossomo. E o ribossomo parece um sanduíche. Então ele tem uma parte do pão de baixo e um pão de cima. Opa! E agora vai passando essa fita dentro do sanduíche. É como se fosse uma salsicha agora passando dentro do sanduíche. E à medida que essa salsicha passa, a proteína vai sendo formada. Gente, mas que máquina! Pois é. Tudo aleatório? Não. O que é, Tiago, a proteína? A proteína é um negocinho vermelho que começa a sair daquele sanduíche, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui são os aminoácidos sendo transportados por uma outra estrutura. Isso é muito importante para você ter o argumento certo, na hora certa, dos seus amigos, aqueles que questionam se de fato houve criacionismo. E aí a gente parte aqui no meio sanduíche. A proteína é como se fosse isso aqui, ó. Me lembra muito as mulheres que fazem crochê. Ela não fica ali? E vai saindo um negocinho. O que você está fazendo? Calma, meu filho, você vai ver daqui a pouco. Você vai ver daqui a pouco. Aí vai saindo, gente, um cordãozinho. Esse cordãozinho vai saindo lá do sanduíche para se formar a proteína, que é essa parte vermelha aqui, ó. Ela vai sendo desenhada à medida que ela vai nascendo. Então ela vai ganhando forma. Ó a proteína aqui sendo formada. Tchau, querida. Tá bom. É no final agora. Calma, ainda mais um pouquinho. Tá bom. Vamos fazer mais. Este pedaço aqui de proteína está pronto para ir fazer o seu trabalho. Onde? Depende de onde ela vai trabalhar. Se é na membrana, se é no citoplasma, se é no núcleo. E assim está produzida a proteína. Olha só agora. Tiago, se a teoria da sopa quente estiver certa, como formar uma proteína sem DNA? De fato, não tinha DNA. Tá bom, então vamos supor que tivesse DNA. Só que para produzir DNA eu preciso de proteína. Então quem veio primeiro? Você está entendendo? Entendeu a câmera escondida? Você bota em xeque a produção normal. Para todos os casos nós precisamos de uma trinca. 3 em 1. 3 em 1 te lembra alguma coisa? 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, quanta coisa a gente tem de 3 em 1? Quanta coisa? Os estados físicos da água: sólido, líquido, gasoso. Água, céu, terra. As músicas, melodia,
métrica e os acordes. Deus se manifesta em 3 em 1 em várias coisas. O triângulo, para ser estável, a base de uma estrutura, ela só se tem como estabilidade no mínimo 3 pontos. E de fato, Jesus se manifesta em 3 em 1, não é? Na nossa vida. Alguém aqui faz uso de insulina? Fala, meu amor, você quer fazer uma pergunta? Perfeita pergunta. Ok. Ela foi um pouquinho mais profunda agora, que ela falou sobre uma palavra chamada splicing alternativo. Que é o seguinte: eu posso ter um gene, que eu chamo de gene produtor da insulina. Só que esse gene da insulina, a gente esperava que eles fossem divididos em caixas. O gene da insulina está aqui, o próximo gene do glucagon está aqui, o outro gene está aqui. Só que na verdade a gente viu que os genes podem estar encavalados nos outros, onde um gene da primeira proteína pode pegar um pedacinho dela e usar da outra. Então tendo um novo rearranjo para a leitura de uma nova proteína. Ai meu Deus, mas isso é tão complexo. Pois é, esse splicing alternativo acontece. E de fato o ateu tem que se render a este rearranjo dentro do núcleo. Sim, aquela fita amarela que nós mostramos, nem sempre a fita toda sai, não é? Então este rearranjo, quem é que faz o domínio? Muito boa lembrança, né? A gente pode discutir um pouco mais isso no momento de perguntas, tá? Mas obrigado. Alguém que já usou insulina? Já tomou esse negócio aqui? Já ouviu falar paciente que tem diabetes? A insulina é uma proteína. Em 1920, quando alguém recebia a notícia que tinha diabetes, ele tinha 3 meses de vida, porque não se tinha tratamento. Aí em 1930, começaram a extrair a insulina dos bois, insulina bovina. Na década de 50 para 60, veio a insulina dos porcos. E hoje o que nós compramos nas farmácias está escrito como insulina. Então estão matando gente, Tiago. Você acabou de dizer que proteína não pode ser formada em laboratório. Acontece que a insulina humana, ela é produzida em laboratório com a ajuda de outra matéria viva, que são bactérias. Bactérias e fungos que produzem essa proteína para nós. Eu estou mostrando que a nossa realidade, nenhum químico moderno fala, pode deixar que eu vou produzir insulina no seco, sem vida, impossível. O jogador Messi só cresceu um pouquinho na Espanha porque fez uso durante 4 anos com esse hormônio aqui, ó, chamado GH, hormônio do crescimento, também produzido com a ajuda de bactérias, proteína. Minha mãe está fazendo uso do chamado X-gerfa, mas esta molécula chamada de denosumab, que é usado para evitar a osteoporose, ele também foi produzido dentro de algumas células vivas. O que eu estou remontando a ideia com vocês? É que quando eu olho para a sopa quente, se de fato se pudesse produzir proteínas no seco, faríamos isso hoje com o pé nas costas, mas não é o que acontece. Eu preciso de vida para gerar uma nova proteína. Recentemente, revista Veja, Globo, Record, botaram isso aí na mídia. A primeira vez que um laboratório conseguiu produzir uma teia de aranha. Aí eu fui lá correndo, falei, deixa eu ver o que está querendo dizer. Não é que ele produziu uma teia de aranha no seco, porque a teia é feita de proteína. Então o que eles fizeram? Eles escravizaram uma bactéria e conseguiram produzir uma estrutura parecida com a teia de aranha. Mas o próprio artigo fala que é um sistema altamente complexo, impossível de ser feito somente com máquinas. Agora me chama a atenção, quem estuda aranha percebe que quando a aranha está tranquila, ela produz um arranjo estrutural diferente quando ela está estressada. A complexidade é tamanha que não é só produzir a proteína, é fazer um desenho geometricamente estável, constante, com as áreas praticamente
iguais. Isso a máquina não faz. Ela só faz aquele novelo lá. E tem usado recentemente até para tentar reconstruir alguns nervos rompidos. Pode ser uma estratégia atual dos avanços da biotecnologia, mas eu parto sempre do benefício da vida para gerar melhoria para a medicina. Então é engraçado eles falarem: eu não dependo de nada de Deus na minha vida. Ah, não? Olha, mesmo que você não queira, é igual a criança revoltada dentro do carro. Você não é meu pai, nem você é minha mãe. Aí para de chorar. Mãe, tá chegando? Tô com fome. Para fazer xixi. Ela pode estar se revoltando, se descabelando dentro do carro, mas ela continua como criatura, como filho. Agora, ouvir o pai ou a mãe é uma condição de escolha, de livre-arbítrio. De onde nós viemos? Pasmem, isso não é uma figura minha, isso está no livro Albert, chamado A Célula. Ali, a figura 19 do primeiro capítulo dos livros de medicina, para o aluno que quer estudar sobre célula, ele vê essa imagem de que nós somos oriundos de um procarioto, de uma bactéria ancestral. E aí nós chegamos aos animais. De fato, às vezes eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Aí eu falo: queridos, o livro está dizendo isso, mas vamos pensar juntos. Vamos abrir aqui uma nova janela de raciocínio. Aí é a palavra, aí vem a palavra. E ainda utilizam os argumentos deste pesquisador de 1953, que tentou montar um sistema simulado de geração de vida. Então ele pegou uma bolha de vidro, fez uma descarga elétrica e tentou produzir vida com esse experimento, junto com metano, amônia, água, hidrogênio. Que molécula que ele formou? A molécula se chama porcariato de qualquer coisina. Stanley Miller não conseguiu produzir nada de vida. É engraçado que muitos professores de biologia falam isso na aula. Não, porque já está documentado, na década de 50, simulado um processo de geração de vida. Queridos, não tem geração de vida espontânea, não há, nem com descarga elétrica. Aqui são as imagens do próprio artigo de Miller, que com a descarga elétrica produziu apenas aminoácidos. Aliás, não foram todos. Miller só produziu 7 aminoácidos. Para a formação da vida, nós precisamos de 20. Pastor Beto, eu estou com um notebook no carro, eu quero te doar de presente. Né? Então ele está com um probleminha no teclado, ele só funciona 7 letras. Escreve uma carta para mim. Esse é o raciocínio. Para formar a vida, eu preciso do alfabeto inteiro, e que Miller não conseguiu reproduzir. Ultimamente, alguns artigos têm retomado os experimentos de Miller, e muitos são categóricos, dizendo que os experimentos clássicos de Miller não podem explicar a origem da vida, porque o processo é muito mais complexo do que a gente imagina. Por que isso não é falado para os alunos? Por que não se abre a janela de diálogo para dizer: queridos, os nossos livros não podem mostrar fechamento do assunto. E minha filha de 11 anos, amordaçada numa prova, para responder de forma objetiva como foi formada a vida. Que vontade de Deus de dar uma passeada lá no colégio dela. Eu falo: professora, eu queria ouvir a senhora sobre a estratégia. Eles utilizam a mesma ferramenta. Miller, geração, associação de moléculas, sopa quente, esfriou, produziu. Nós temos que fazer igual Moisés. Moisés foi instruído na Universidade do Egito. Não foi? Durante 40 anos. Então Moisés aprendeu a ser alguém aos 40 anos. Durante 40. Depois dos outros 40 ele foge para o deserto e aprendeu a ser ninguém no deserto. Moisés teve 120 anos. Então primeiro ele aprendeu a ser alguém. Depois ele aprendeu a ser ninguém. E nos últimos 40 anos do seu ápice de vida, ele aprendeu a ser dependente de alguém. Você pode ser criado nas universidades brasileiras ou do Egito,
mas não se contamine. Seja luz, seja sal dentro delas. Somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz isso? Sim. Desde Gênesis? Sim. Mas vocês acreditam que a química só viu isso há pouco tempo? Todos nós que estudamos química diferenciamos ela em duas partes. Você primeiro estuda uma chave da química chamada química inorgânica, e depois você estuda a química orgânica. Eu tive uma certa confusão na cabeça quando fui tentar entender isso. Não é? O professor chegava para mim e falava, professor Rosaldo, lembra? Química orgânica é a química da vida, é a química do carbono. Ué, mas existe carbono também na área inorgânica. Por que diferenciar a química em dois polos? Para resolver um problema antes do século XVIII. Acreditava-se que a química tinha os elementos químicos dos seres inanimados e tinha os elementos químicos dos seres vivos, e que um não conversava com o outro. Por isso que a química era dividida ao meio. Olha a surpresa depois do século XIX. Pô, rapaz, conseguiram produzir uma molécula orgânica a partir do cianato de amônio. Produziram ureia. É mesmo? Sim, a partir de matéria inanimada produziu vida. Meu Deus, o mesmo elemento químico que está presente numa célula é o mesmo que está no solo. Praticamente hoje nós estudamos química inorgânica e orgânica por uma simples razão: finalidade didática. Mas o cálcio, o fósforo que está no solo, o potássio, enxofre, cloro, sódio, cobalto, cromo, que está no solo, pode estar presente na minha e na sua vida. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem disse isso? Lavoisier, não é? Você fala assim, nossa, Lavoisier é muito inteligente. Abre, por favor, em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes 1, 9. Vamos ver se foi Lavoisier ou se foi Salomão. Salomão então já tinha dado as regras da química aqui, ó. Salomão falou isso no capítulo 1, no versículo 9 e 10. Posso ler? O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Observa a frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Aqui também, Salomão diz, não há nada novo na terra, as coisas se transformaram, se tornaram outras coisas. Tiago, porque não conhece o meu iPhone? Meu iPhone é novo. Novo? Qual é o material que ele é produzido? Ele tem carbono. Tem. A placa dele é feita de silício. Sim. A bateria dele tem lítio. E onde foram feitos esses elementos químicos? Eles são extraídos de algum lugar. O nosso Brasil, que é fonte de minério para o mundo inteiro, e a China é a principal consumidora, esse minério é lá de Minas Gerais. Uai! Essa chapa depois é amolecida, ela é laminada, mas é exportada através de fontes naturais. Nós apenas transformamos as coisas. Abre lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, 14. E Salomão reforça o raciocínio de Lavoisier, que diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar.
E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Quem aqui é da área da química mesmo? Trabalha com química, professor? Alguém? Sim? É? Da aula de química? Engenharia química? Eita glórias! Ele deve ter estudado muito sobre átomo. É engraçado quando o professor fala, vamos entender aqui o que é átomo. Átomo é feito de núcleo, no núcleo tem prótons e nêutrons e rolam os elétrons. Então vamos aprender aqui. Quer ver? Eu vou brilhar aqui os olhos de alguns jovens que viram esse sentimento. O professor olha para o quadro e ele faz um quadradinho. Então, gente, isso aqui é um orbital. Aí ele bota uma setinha para cima e bota uma setinha para baixo e fala assim, isso aqui é um spin. Que é isso? Eles começam a botar os elétrons em caixinhas, dizendo, olha, aqui é onde eles moram, tá? Mas sabe qual é o conceito de um orbital? É a região mais provável de encontrar um elétron. Embora a química seja dada como uma ciência dura, exata, na verdade nós trabalhamos também com probabilidades, chance. Nós não conseguimos dominar nem onde está um elétron, nem como ele mora. A gente fica baseado em várias regras, mas que foram estabelecidas por quem? As ideias de átomos, como de um pudim de passas, de elétrons rodando em volta de um núcleo. Renda-se aos pés de Deus. Quimicamente, o que a Bíblia diz sobre a formação da vida? De que nós viemos do pó da terra, e não há nenhum problema nisso. Aliás, de que é feito o pó? O pó tem 70% de água e o restante são de sais minerais, são de elementos químicos que nós citamos recentemente. Mas Deus não termina aí, ele ainda fala sobre o sopro. E no sopro, o ar atmosférico contém gás carbônico, contém também nitrogênio. De fato, Deus não conta em detalhes como foi feita a vida. Assim como nem próprio seu médico, cirurgião, te explica os detalhes do processo, até porque ele não domina. Ele apenas vivencia, se delicia com aquilo, estudou um pouco sobre aquilo, mas a gente contempla a formação da vida e fala, Deus, isso é obra das tuas mãos. Agora, o que a ciência tem mostrado sobre a vida? É algo surpreendente. Livros de bioquímica, recentemente, têm apontado de que, para formar vida, é indispensável a ação da argila, do barro. No inglês, é chamado de clay hydrogel. Lógico que eles botam uma pitada de evolução para dar uma sujada na história. Mas a participação do barro ela é comentada em artigos de geologia, mostrando que as superfícies minerais foram fundamentais para a formação dos aminoácidos e para a estabilidade da chamada estabilidade do DNA, do RNA. No livro eu conto isso com mais detalhes para quem tem interesse. Acho que agora não é o objetivo, então para perguntas eu posso abrir isso com mais detalhes. Mas é surpreendente observar que num livro de bioquímica, que não teria compromisso nenhum, entre aspas, com a palavra de Deus, tem citado nas últimas edições, a fundamental participação da argila na formação da vida. Aqui um experimento que foi importante para provar isso, ele pega o barro e mistura com DNA e com RNA. E ele percebe que onde tem o barro, esse material genético permanece preservado. Aqui dá para ver na figura, a gente vê aqui o gel de argila, preservando o DNA que começa a brilhar nesse experimento. Então, onde não tinha barro, o DNA foi degradado, mostrando a participação fundamental na estabilidade da estrutura do material genético. A gente olha a riqueza de detalhes de uma célula dessa, tendo DNA lá dentro, e a gente apenas contempla, né, como que um zigoto, uma célula original, pode gerar 216 tipos de células diferentes do nosso corpo. Como é que uma célula que está presente no interior dos nossos ossos pode gerar tantas outras, como rim, fígado, coração, pulmão, cérebro? Como que isso pode acontecer?
O Tiago, eu acho assim, a Bíblia é um pouco ultrapassada, porque tadinha, não fala nem de célula-tronco. Quem deu o nome de célula-tronco? Foi um homem chamado Alexander Maximov. Olha o cabelo dele, interessante. Virar moda. 1908, um russo deu o nome de células que tinham alta habilidade de geração de outras e batizou isso como stem cell, ou células-tronco, que hoje é um dos alvos mais desejados para a bioengenharia de tecidos. Essas células ficam localizadas no interior dos ossos. A gente agora passa a ler esse trecho de Gênesis com uma outra ótica. Gênesis 2, 21 e 22. Olha o detalhe. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Imagine se nós lêssemos esse versículo, essa parte, no século 15, 16, 17, 18. Nós não tínhamos anestesia geral. Como é que alguém poderia ler esse trecho de Moisés e ficar assim, tá, como é que Deus fez ele dormir? É porque a gente está acostumado hoje aos procedimentos cirúrgicos que envolvem a ação de anestésicos como propofol, etomidato, ketamina, tiopental, midazolam. Mas não era a realidade da época. Mas Deus, tendo seu poder pleno, foi quem instituiu a anestesia geral pela primeira vez, que aliás fez dormir e logo depois acordou. Continuando, e ainda tomou uma das suas costelas. Meu Deus, mas para que costela? E cerrou a carne em seu lugar, e agora eu formo mais vida a partir de um pedaço de osso. Mas no osso não tem vida. Lembra onde se localizam as células? No interior dos ossos. E a gente sabe que nós temos um alto teor de células-tronco no externo, nas vértebras, nos ossos ilíacos e nas costelas. Costelas. Na década de 90, um cirurgião plástico conseguiu reconstituir uma mão que sofreu um tiro com um pedaço de uma costela do mesmo paciente. Ele fez um transplante autólogo e essa aqui é a mão reconstituída a partir dessa mão. Sabe qual foi o nome do procedimento que ele deu? Ele chamou de procedimento de Eva, ou Eve Procedure. Que? Sabe o que ele discute no texto? Ele fala, olha, eu não tenho domínio todo para saber como que essa mão foi reconstruída, mas presumo eu que não é apenas a estrutura óssea capaz de formar a mão, mas a característica interior dos ossos da costela, que tendo células-tronco, são capazes de reconstituir a formação dessa mão. O que isso é mostrado todas as vezes para os alunos de medicina? Quantas manobras hoje existem de cirurgias de mão? O paciente que perde a mão, dilacera um acidente de moto e é retirado às vezes um pedaço da fíbula para reconstituir. Isso é comum hoje, procedimento de rotina. Mas perceba, ele sempre tira de algum local que seja vivo, que tenha células com capacidade de gerar outras células. Recentes artigos, esse aqui que não foi escrito por mim, está no artigo de hematologia, e na discussão aqui de uma correspondência de um autor, ele fala a costela de Adão e a origem das células-tronco. Aqui ele discute sobre a veracidade da Bíblia. Ele fala, olha, de fato a Bíblia tem toda a razão. A costela de Adão gerando um novo tecido não é algo mais absurdo para a prática médica. Talvez as células hematopoéticas presentes na medula óssea possam ser fontes de novas culturas celulares. Então agora vai segurando a cadeira aí para te mostrar algumas imagens que você fala, meu Deus, eu nunca vi um jornal nacional. A produção de uma bexiga humana em laboratório. Se usa um molde e se semeia células-tronco para que haja a diferenciação e a produção dessa bexiga. Isso já existe.
que células eu estou partindo? Daquelas retiradas do interior dos ossos. O sonho da medicina é conseguir produzir qualquer órgão a partir da mistura de célula-tronco e de um molde. É um sonho. Mas perceba que o livro mais antigo da Bíblia já remonta uma pessoa inteira. É por isso que ela é mais atual que o Jornal de Amanhã mesmo. Deus falando, está se achando. Está se achando como o quê? Eu que sou o presenteador, o galardoador de tudo. Uma orelha é produzida em laboratório? Não. Como? Se usa um scaffold, um molde, e este molde pode ser semeado também células-tronco sobre ela. Isso já foi inclusive recolocado no paciente que perdeu um acidente, a orelha. É de fato o que vai ter mais sucesso nos próximos dias, meses, anos, são de locais de uma funcionalidade mais restrita. Para chegar no coração, no rim, isso vai ser mais complicado. Vamos depender muito ainda de transplante. Aqui foi uma traqueia que precisou ser recolocada no paciente inglês. Já existiu esse procedimento com sucesso. Produção em laboratório. Estes são dados inéditos nossos, lá de Vitória, em parceria com professores da Federal do Espírito Santo. Nós participamos de estudos que envolvem a retirada de células de coração de rato. Então, isso aqui parece uma bexiga de aniversário, é um coração de rato. A gente vai tratando ele com um detergente especial, e a gente vai removendo as células desse coração. Olha como é que vai ficando. Tiago, por que ficou branco? Porque só ficou o arcabouço. Como se eu pegasse as paredes dessa igreja, raspasse todinho, só ficasse o tijolo. Para que fazer isso? Para brincar de efervescência? O foco é outro. Vamos imaginar que o primeiro coração esteja infartado, doente. Eu removo as células doentes. E agora repovoou este coração com células tronco sadias, do mesmo paciente. Qual é o objetivo desse estudo? Tentar minimizar a fila de transplantes. Entendeu? Com, inclusive, mínima chance de rejeição. Porque são células tronco da própria pessoa. Isso pode ser com o coração e também fizemos recentemente com o rim. Então nós já descelularizamos o tecido. A nova etapa agora é reconstituir. Como no Brasil os incentivos para pesquisa estão mais restritos, os japoneses já saíram na frente. E o que eles fizeram? Tiraram as células dos órgãos dos porcos e colocaram células de doadores humanos. E pasmem, já conseguiram produzir vários órgãos dessa forma. Estou falando de artigo 2016, 17. Esse é o cenário que a gente vive. No livro de Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Não há nenhum problema nisso, se multiplicar. Mas tudo que se multiplica vem com um número depois do zero. Existe sempre a base. A matéria-prima, nosso papai que deu. Isso aqui são dados recentes também que tivemos de êxito nos nossos estudos, com célula-tronco em Vitória. Isso aqui é um camundongo, que no inglês a gente chama de mouse. Por isso que o mouse recebe esse nome, parece um camundonguinho, mas ele nunca é um rato, tá? E esses animaizinhos a gente pega eles, depois sacrifica, e aí, alguém tem ideia do que é isso? Isso aqui é o coração do camundongo, e essa aqui é a aorta, é a artéria mais calibrosa do ser humano. A gente tem um grupo de animais normais e um grupo de animais que tem muito colesterol no sangue. Então como é que fica a placa dele? Dá uma olhada aí. Ela não está toda leitosa, toda branca? Ela está cheia de placa. Aí a gente, ao invés de usar um medicamento para reduzir a formação da placa, a gente pensou o seguinte: que tal, meu aluno, nós pegarmos o local onde tem obstrução, que é essa aqui, e nós vamos tratar com célula-tronco. Nós vamos tirar a célula-tronco da medula óssea do animal e nós vamos pingar sobre a região que está obstruída. O que deu? Onde estava obstruído, desobstruído.
eu não usei medicamento, eu usei apenas o que a essência de Gênesis me deu. Que tal utilizarmos as próprias células como alternativa de cura? E aí publicamos esse trabalho recentemente. O que é legal é que alguns pesquisadores falaram: não é possível. Como é que você reduziu a placa somente usando célula? Prova para mim que a célula que você usou, ela ficou só naquela região. Olha que chato. Prova para mim, pesquisador. Eu falei: meu Deus, o que a gente faz? Eu já sei. Nós trabalhamos com um tipo de camundongo que expressa uma proteína presente na água viva. A água viva, algumas têm esse formato mesmo de cloro fluorescente. Foi descoberto porque ela tem uma proteína fluorescente. Olha que louco. Essa proteína fluorescente, ela pode ser colocada nos camundongos, então eles vão ficar... Não, Hulk não. Elas vão ficar assim. Isso não são camundongos pintados com marca-texto. São camundongos que expressam proteínas da água viva, chamados camundongos geneticamente modificados. Qual foi a minha ideia? Já que eu tenho esses bichos no laboratório, eu vou tirar a célula tronco dele. Que cor é? Hã? Show! Vou abrir meu animalzinho e aplicar a célula. Se de fato a célula tronco foi a razão de reconstrução daquele vaso, onde vai ficar a célula? Olha que legal. Aqui. É que está muito claro, vai dar para perceber, mas isso aqui é um vaso. Quando a gente fez a revelação no microscópio, nós observamos que essa região do vaso estava lotada de pontos verdes. Provamos para ele então o efeito local das células tronco na recuperação do vaso. Legal, né? E vitória. Vitória pelo nosso Deus. Pelo caminho que vem que passou. Mais do que 2 horas a gente finaliza. Então vamos lá. Agora é rapidinho. Porque à tarde tem a parte da química. O que a Bíblia fala sobre química? Essa aqui para terminar. Nós falamos sobre organelas, não é? Vimos a mitocôndria, que tem importância na formação de energia. Mas a mitocôndria também pode nos dar uma outra informação. A informação é: a sua mitocôndria, ela é do seu pai ou da sua mãe? O que você acha? Pergunta aí do seu colega. Pergunta. A sua mitocôndria é do seu pai ou da sua mãe? Isso. Mas o que é isso, Tiago? Pergunta. Eu vou saber? Olha aqui. Quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, só a cabecinha do espermatozoide fica dentro do óvulo. O rabicho dele vai embora. E onde tem mitocôndria no espermatozoide? Só no rabicho. Então nós herdamos as mitocôndrias das nossas mamães. A minha mitocôndria é igual da minha mãe, que é igual da minha avó, que é igual da minha bisavó, e vamos embora. Então as nossas mitocôndrias eu consigo fazer a avaliação da linhagem materna. Pesquisadores da década de 80 pensaram o seguinte: espera aí, se a gente começar a pegar as mitocôndrias populacionais de várias regiões do mundo, vamos poder investigar de onde veio a origem das primeiras mitocôndrias. Esta imagem mostra para nós onde foi visto a origem. Eita glória de Deus! Estão vendo onde é que está escrito L1, L2, L3? É região da África, sul do Oriente Médio, região do Egito. E isso foi dado um nome na revista Nature, que foi batizada de erva mitocondrial. Glorifica o nome de Deus. Apenas se justifica de forma molecular a nossa ancestralidade. Por que não começou da Austrália? Amigo, porque a Bíblia diz que é na região próxima dos rios Tigre e Eufrates. Que a história, então, o contexto é Egito. Você percebe, então, que ao longo da história não há conflito, nem histórico, nem biológico, nem químico, no
do que um livro escrito há mais de 4.000 anos aborda. O Tiago, de mamãe eu já sei então minha origem. De mamãe é mitocondrial. E de papai? De papai é fácil. Porque eu sou XY. Fala os homens. Eu sou XY. Fala. E as mulheres são o quê? São os pares dos cromossomos. O 23º par dos cromossomos é XX ou XY. Do homossexual, homem, é XY. É por isso que não há nenhum argumento genético para dizer: olha, seu filho está com um cara que vai ser. Não. XY. Inclusive ontem, voltando para casa, eu vim sonolento, olhei. Eu fico muito observando. Meu pai diz: por que você está quieto? Por que você está quieto? Eu falo muito, mas eu fico só. Tem um serviço aqui em Salvador, estão vendendo a ideia de descobrir o sexo do bebê na 8ª semana de gestação. Mas não dá para ver igual no genital. E também não é por ultrassom. Como é que eu sei que uma gestante de 8 semanas vai ter um menino? Porque se sabe que parte das células do menino ou da menina ultrapassam a barreira placentária e chega na mãe. Ela corre no sangue da mãe. Se eu então coleto o sangue da mãe e encontro um Y rodando, que filho vai ser? Certa resposta. Se eu não encontro o Y, não. Aí boto uma flor na história, olha, nós somos revolucionários. Não. É simples. É encontrar qual é o cromossomo que está rodando. Em relação ao Y, então, o meu Y é nós, é seu, pai. Vamos embora. Total, vai subindo. Ernesto. Quem foi o Y de Adão? E quem foi o Y de Jesus? O Y de Adão, o primeiro e do último Adão, os únicos incontamináveis. O de Adão ficou contaminado, e daí veio o plano da salvação. Mas o meu e o seu tem história para contar. E a literatura fez a mesma investigação. Olha o mapa que não foi desenhado por mim, é só você colocar na internet o Y de Adão, e o desenho de novo se repete nas regiões do norte da África. O Y de Adão. Então hoje já é inclusive um serviço vendido em muitos países europeus. Se você quiser saber de onde você veio mesmo, será que você veio da Escandinávia? Olha, porque a gente às vezes sou descendente italiano, ok, mas e da Itália? Quem veio antes? Então, através de alguns pedaços do cromossomo Y, dá para perceber qual é a sua genealogia. Você aproveitou esses estudos para ver qual é a origem das populações, que batem de novo com dado geográfico. E Deus bonito. Vamos cantar uma canção para a gente almoçar tranquilo e a gente voltar para falar de química.